Amados irmãos e irmãs, caros telespectadores da Rede Vida, o canal da família, querido irmão e irmã, presente aqui no santuário, para juntos celebrarmos o mistério de Cristo na nossa vida. Já que a nossa vida só pode ser um sacrifício de agradável louvor ao Senhor, se estivermos de fato unidos a Cristo. Por isso, toda a oferta que nós fazemos ao Pai de misericórdia é por Cristo, com Cristo, em Cristo, na unidade do Espírito Santo. Como haveremos ainda de escutar durante o tempo pascal, Jesus é a videira e nós somos os ramos. E um ramo não tem a sua vitalidade e não produz fruto se não estiver unido à videira. Mas o que a videira ela transmite aos seus ramos? Ela transmite a seiva, ela transmite a vida, transmite toda forma de vitalidade. Essa vida que nos é transmitida dentro da doutrina da teologia católica é dom do Espírito Santo. Então é o próprio Espírito Santo que é concedido pelo Pai, por Cristo, à sua igreja. Lá na minha paróquia eu tenho um processo de catequese de adultos. A primeira fase se chama querigma, que é a fase em que o adulto que não é batizado, primeiro ele tem que receber o anúncio da fé, e tendo vivido o querigma, depois ele vai se admitir pela igreja para o catecumenato, e aí até chegar à celebração do batismo, da confirmação e da Eucaristia na vigília pascal. E aí eu mesmo comando a catequese, para ensinar os catequistas adultos, para saberem evangelizar os adultos. E aí eu falava do Espírito Santo e olhei para a cara, para o rosto daquelas pessoas, parece que elas não entendiam nada. Aí eu perguntei, mas vocês sabem o que é o Espírito Santo? E aí aquelas pessoas com sinceridade falaram assim, não, nós não sabemos o que é o Espírito Santo. Às vezes na igreja nós falamos as coisas e pensamos, pressupomos que as pessoas já foram catequizadas, ou saibam as coisas, não sabem. E aí numa palavra muito simples, eu falei, o que é o Espírito Santo? É o amor do Pai e do Filho. Quando você sabe que você experimentou o Espírito Santo? Quando você fez a experiência de ser amado por Deus. Talvez você não saiba que esta é a ação do Espírito na sua vida, mas se você sentiu-se amado diante da cruz de Jesus na vida da igreja, ali o Espírito agiu na sua vida. O porquê eu estou falando isso? Porque durante o tempo pascal, nós precisaremos da ação do Espírito em nós. Sem a ação do amor de Deus em nós, do amor que foi derramado sobre nós no dia do nosso batismo, nós não experimentamos a ressurreição de Jesus. Nós somos como Tomé, que não estava com Jesus no domingo que nós escutamos, quando ele apareceu aos discípulos. Nós não vimos o Senhor fisicamente, mas nós o vemos espiritualmente. Não podemos tocar o corpo mesmo do Senhor ressuscitado, mas podemos fazer experiência desse corpo por meio dos sinais sacramentais que ele deixou à igreja. Como que então o Espírito Santo, ele age na nossa vida para que possamos ser aqueles bem-aventurados que creem sem ter visto, age por meio da palavra. A palavra de Deus, quando ela é anunciada e acolhida por alguém que se coloca de maneira sensível, humilde, por alguém que se coloca de forma dócil à ação do Espírito Santo, o Espírito Santo agindo na igreja no momento da liturgia e agindo em nosso coração, nos predispõe a acolher a palavra da salvação. Aí essa palavra não vai ser apenas uma palavra que nós entendemos os versículos, mas uma palavra que nós acolhemos como palavra que nos salva, palavra que estabelece a nossa união com Cristo. Sendo assim, se eu não acolher a palavra proclamada na liturgia, proclamada nos momentos de oração, no amor do Espírito Santo, eu posso estar na igreja a vida inteira, eu vou ficar na sexta-feira santa, não terei feito experiência da ressurreição de Jesus. E muitas vezes quando a gente vem à igreja com essa abertura do coração, suscitada pelo Espírito, mas colaborada também por nós, com a nossa disposição de querer deixar que a graça de Deus nos transforme, muitas vezes a palavra de Deus
não vai falar aquilo que nós gostamos. E é bom que seja assim. Porque Deus não vai confirmar a nossa mentalidade nem o nosso pecado. A palavra de Deus, diz o autor da carta aos Hebreus, é mais penetrante do que uma espada de dois gumes. Penetra até a interioridade da alma. Às vezes você vai escutar uma pregação na igreja e você vai ser incomodado. Mas por que esse incômodo? É para você perceber que o Espírito Santo está gerando na sua vida conversão. Ele é o nosso mestre interior. Às vezes você irá à igreja, à missa, e abrindo-se a ação do Espírito, do amor do Pai e do Filho, você vai sair da igreja cheio de alegria, cheio de paz, pois é o Espírito Santo que está dando à sua alma, à sua interioridade, a paz naquele momento. Então, como que nós fazemos a experiência com o Senhor ressuscitado? Quando nós cremos nesta palavra, que é a palavra de salvação. Orígenes, que é um dos padres da igreja, dizia o seguinte, que a mesma atenção que nós damos em não perder sequer uma parte da Eucaristia, pois a Eucaristia é o corpo e o sangue do Senhor, nós deveríamos dar a mesma atenção em não perder sequer uma vírgula, uma letra da palavra de Deus. Pois este lugar em que o padre está, se chama ambão, que vem do grego ambaino, ou seja, lugar elevado, para que todos escutem claramente a pregação da palavra. Mas também este local aqui é chamado de mesa da palavra, já que existe aqui um pão que sustenta, que é o pão que é o próprio corpo de Cristo. Então o corpo de Cristo se faz presente na palavra e se faz presente sacramentalmente de maneira especial, particular, no pão e no vinho consagrados. Mas além da palavra do ressuscitado, o Espírito Santo age no coração da Assembleia, para que a Assembleia, por meio dos diversos sacramentos, experimentem o mistério pascal, a paixão, morte e ressurreição de Jesus. Diz o Concílio de Trento, que em todos os sacramentos, a igreja celebra o mistério pascal de Cristo. Então quem preside todos os sacramentos é sempre Jesus na nossa teologia. Então quem batiza é Jesus, quem confirma é Jesus, quem preside a Eucaristia é Jesus, quem perdoa os pecados é o Senhor, quem unge os doentes com a graça da cura e do Espírito Santo é Jesus, quem ordena é Jesus, e quem se une à igreja no sacramento do matrimônio é Jesus. Olha que os sacramentos são realidades visíveis, nós vemos com nossos olhos. Se alguém entrar aqui vai ver um padre falando a alguém, um homem vestido de branco. Quando você vê lá a unção dos enfermos, você vê o óleo, com a crisma a mesma coisa, o óleo é do crisma, mas nós vemos o visível, mas existe uma realidade invisível acontecendo, que somente quem foi aberto, que foi educado na fé, consegue perceber o mistério de Deus. Por que muitas pessoas às vezes vêm à igreja e acham chato, não entendem nada? Porque falta alguém que introduz a pessoa na vida dos sacramentos. Mas além dos sacramentos, a própria vida comunitária. O Espírito Santo age na igreja. Olha que bonito, nós falamos assim no credo apostólico: creio no Espírito Santo, não é assim? Depois nós falamos o quê? Na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Por que nós falamos isso depois do Espírito Santo? É porque todas essas realidades estão ligadas à ação do Espírito Santo. Quer dizer o seguinte, que a igreja, a comunidade dos discípulos, ela é fruto da ação de quem? Do amor do Pai e do Filho. Por que a igreja é santa? Não é por causa da minha santidade, não é por causa da sua santidade que está aqui no santuário, nem de você que está na sua casa. É porque o Espírito Santo age na igreja. A igreja é templo do Espírito Santo. E por isso que nós devemos amar a igreja, pois quis Cristo, na sua paixão e com a sua ressurreição, dar à igreja a melhor coisa. O que o Senhor deu ontem no Evangelho para os discípulos? A paz esteja convosco, recebei o Espírito Santo. Somos nós que pecamos quando não entendemos o mistério da igreja. Mas além disso, a comunhão dos santos, que somos nós. Quem somos santos? Nós que estamos aqui, os santos do céu, aqueles que estão no purgatório. Por isso que na missa, depois que o padre falar que pela ação do Espírito Santo se torna o corpo e o sangue do Senhor, preste atenção,
O padre vai falar na oração eucarística: lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja, que peregrina este mundo, dos fiéis falecidos santos. Quem nos está nos unindo? Quem está promovendo a comunhão dos santos? O Espírito Santo de Deus. E depois o Espírito que age por meio dos ministros ordenados. Por que o padre falou isso? Padre, o que tem a ver isso com o Evangelho? Tudo. Nicodemos é aquele que vai de noite ao encontro de Jesus. Ele ainda não está na luz. Ele não se encontrou com o Senhor. Qual que é a proposta de Jesus? Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Qual que é a condição para fazer essa experiência do amor de Deus? O batismo. Nicodemos não entende. Olha a importância do batismo, da vida sacramental, porque pelo batismo nós fomos lavados na água, mas na água do amor de Deus. Nós acabamos de celebrar o domingo da Divina Misericórdia. O que saiu do coração de Jesus? Sangue e água. Diziam os padres da igreja: a água é o batismo. Pelo batismo nós continuamos a fazer a experiência da ressurreição na nossa vida. Saiu o sangue, porque pela Eucaristia nós continuamos a renovar o nosso batismo e deixar que o Espírito Santo que nós recebemos age em nós e nos dê experiência de ressurreição. Como que anda a sua experiência com Cristo? Você, ao participar da igreja, você deixa o amor de Deus penetrar na sua vida? Quando o padre batiza, a gente só vê isso no grego. Eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Parece que quando o padre fala isso, ele está falando que ele está fazendo a ação em nome de um outro. Mas no grego é muito mais presente. Tem uma preposição lá chamada eis no grego. Não é somente em nome. É como você pegar a pessoa e você mergulha. O que é ser batizado? É ser mergulhado no mistério da Santíssima Trindade. E o que é o mistério da Santíssima Trindade, senão o amor de Deus? Então nós que somos batizados, fomos mergulhados no amor de Deus, para que o amor esteja dentro de nós. O amor é o Espírito Santo. Se ele está dentro de nós, saberemos, mesmo não vendo, que Jesus se faz presente entre nós. Como diz o Pequeno Príncipe, o essencial é invisível aos olhos. Isso vale para a fé. Para quem ama Jesus, sabe que no essencial da palavra, da Eucaristia, da vida da comunidade, Deus se faz presente entre nós. E por isso nascemos de novo e somos novas criaturas. Nós vamos continuar a nossa Santa Missa, porque na Eucaristia o ressuscitado continua a santificar a igreja, graças à ação do Espírito Santo entre nós. Cantemos.